Olá, tudo bem com vocês? Professora Brígida na área. Agora a gente vai ter uma aula sobre siglas IgA, IgM, IgG. O que é isso, Brígida? Me ajuda? Fica comigo para a gente aprender um pouquinho mais? Bom, imunoglobulinas é o nome biológico, né? É o nome científico para anticorpos, tá? Então, o que são os anticorpos? A gente aprende que são proteínas que o corpo produz, isto é, as células brancas, os glóbulos brancos, os leucócitos, para atacar um corpo estranho, um antígeno. Então, a imunoglobulina é uma resposta do sistema imune a um determinado antígeno que entrou no corpo, né? E ele é específico, né? Cada imunoglobulina é produzida para dar resposta a um antígeno específico. Muito bem, então, olha lá. O corpo, o ser humano, né, o organismo produz diferentes tipos de imunoglobulinas, palavra difícil, né? Anticorpos, sendo cada um específico para um determinado tipo de antígeno, como eu falei anteriormente, né? E isso permite que o organismo obtenha, com o passar do tempo, uma memória imunológica, certo? Que ele vai obter toda vez que ele entrar em contato pela primeira vez com um determinado micro-organismo. Então, cada vez que eu entro em contato com algo diferente, um antígeno, eu vou meio que vacinando o meu corpo, né? Vou reconhecendo esse antígeno e me preparando quando ele surgir de novo, eu já vou conseguir atacar ele mais rapidamente. Eu vou permitir que o meu corpo destrua antes dele causar uma doença, né? Existem 5 tipos de imunoglobulinas, anticorpos: IgA, IgG, IgM, IgE e IgD, certo? Bom, esses anticorpos são produzidos por uma célula chamada plasmócito, que se forma, esse plasmócito se forma após a diferenciação de um leucócito do tipo linfócito B. Esse linfócito B, então, ele tá assim, ele tá lá, passeando pelo corpo, ele encontra um antígeno. Encontrou um antígeno, ele vai lá, engole esse antígeno, reconhece e produz o anticorpo, né, a imunoglobulina, e expressa na membrana do lado externo dessa célula, desse plasmócito. E ele fica circulando com essa imunoglobulina ali, né, exposta. Quando essa célula com esse anticorpo encontra o antígeno igual, né, ao qual ele foi produzido, ele se desliga do linfócito, vai lá, liga no antígeno, sinalizando o cara, falou: ó, gente, esse aqui é um antígeno que eu já conheço, tragam as células de defesa. Aí as células de defesas vão todas em direção a esse antígeno que eles querem destruir e vão fagocitar, né? A imunoglobulina facilita essa sinalização. Vai fagocitar esse antígeno e vai destruir, e aí eu vou matar, né? Eliminar esse agente invasor, que pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser uma substância alérgica, Nossa, eu não consigo falar essa palavra, gente. Um alérgeno? Acho que é isso. Muito bem. Onde esses anticorpos ficam? Bom, passeando no plasma, livres, né? Então, pode ser que esse plasmócito produza esses anticorpos e jogue no sangue, para que ele fique passeando, tentando encontrar um antígeno específico. Ele pode ficar dentro de citoplasmas de células de defesa, dos leucócitos mesmo, né, dos glóbulos brancos. Podem ficar expressos do lado de fora, como eu mostrei naquela foto anterior dos linfócitos B. Podem ficar ainda dentro dos líquidos dos tecidos que ficam entre células, protegendo um tecido. Eles podem também ficar na superfície de certas células, apesar de não secretarem anticorpos, mas como receptores, então eles ficam ali só marcando território. E podem estar ainda no muco,
e no leite. Olha que interessante. O leite da mãe pode transportar anticorpos. Por isso que a gente fala que é um excelente alimento para a criança, para o bebê. Porque não é só o alimento, ele também leva proteção para essa criança, né? Muito bem. Como eu disse, são 5 tipos, né? Então vamos ver aqui, ó. O IgA, IgE e IgD são antígenos, são anticorpos, né? São imunoglobulinas que existem em poucas quantidades, em pequenas quantidades, e normalmente eles ficam em locais de defesa, em locais onde o corpo fica exposto o tempo todo a antígenos. Então, as membranas da mucosa, das vias aéreas, do gastrointestinal, né, que tem isso o tempo todo sendo expressas, porque é o primeiro local de contato, né, ele fica exposto ao ambiente. E existem outras 2 imunoglobulinas mais específicas que vão estar relacionadas à defesa do organismo frente à entrada de micro-organismos. Então, essas outras 2 só vão aparecer em caso de vírus e bactérias. E protozoários, né, vermes. Muito bem, quando é a primeira vez que um agente, um antígeno, entra no nosso sistema imunológico, imediatamente é produzido a hemoglobulina M, porque ele é um primeiro tipo de anticorpo produzido rapidamente e ele dura, né, no sistema circulatório, né, ele dura no sistema por 3 semanas. Depois que esse antígeno foi embora, né, não está mais ali incomodando, ele desaparece, essa imunoglobulina deixa de existir, esse anticorpo. Agora, uma vez realizado o ataque inicial contra esse agente estranho, o IgG começa a ser produzido. Então, agora, um segundo anticorpo vai ser produzido por conta do primeiro, do IgM, e ele tem uma duração maior, e ele vai permanecer ali porque ele vai tentar proteger o nosso organismo dessa doença, ou desse vírus, ou dessa bactéria, né? E aí, ele é específico para cada micro-organismo. Então, num primeiro momento, eu produzo a proteína, né, o anticorpo M, para tentar identificar inicialmente aquele antígeno, o vírus, por exemplo. 3 semanas depois, ele é destruído. Só que no lugar dele vem um segundo anticorpo duradouro, né? E ele vai ficar, às vezes, pela vida toda, né? Ele vai ter um período longo de vida, né, circulante para nos proteger, tá? Então, ele é o que vai aparecer em maior concentração. Quando a gente fizer um exame sorológico, né, para saber qual anticorpo eu tenho em maior quantidade, esse normalmente é o que aparece nos exames. Bom, como é que eu interpreto um resultado com anticorpos, né? Bom, o A, D e E, que a gente viu, né? Eles são naturais porque eles existem nas áreas de contato externo. Mas esses 2 são específicos. Então, quando eu procuro por uma doença, quero saber qual é, o que eu tenho, que eu tô, né, com essa situação, com esses sintomas. A hora que o médico manda fazer os exames de anticorpos, ele vai prestar atenção nesses 2 anticorpos, IgM e IgG, né? Então, ele mostra aqui, se o IgM dá positivo, mas o IgG dá negativo, quer dizer que foi uma infecção aguda, isto é, ela aconteceu nesse intervalo de tempo breve, durou alguns dias e já, né, acabou e só sobrou esse anticorpo que dura 3 semanas. Agora, se o IgM der negativo e o IgG der positivo, quer dizer, essa pessoa teve uma infecção por um micro-organismo em algum momento, mas agora tá bem, só ficou o anticorpo de memória. Por isso que ele aparece, o IgG aparece, porque sabe-se então, ele teve sim essa doença, mas já faz algum tempo, porque o IgM não tá aparecendo, só tá aparecendo o IgG. Então é o anticorpo de memória. Muito bem.
Agora, se deu IgM e IgG positivo os dois, significa que ela teve uma infecção agora e ela voltou de novo do passado. Então, ele teve duas vezes, ele teve uma reinfecção, ele teve uma lá atrás, antiga, por isso que ela tem o anticorpo de memória, e acabou de ter a mesma doença, por isso que o M apareceu. Então, uma reinfecção, né? Então, às vezes você escuta, foi uma reinfecção pelo coronavírus. Ele está analisando essa ideia, né? E por fim, IgM negativo e IgG negativo. Bom, se é negativo os dois é porque essa pessoa nunca entrou em contato com esse antígeno, com esse micro-organismo. Então, o corpo não conhece esse micro-organismo, né? Bom, agora falando de coronavírus, já que a gente está falando de testes para determinar, porque vou fazer o teste, vou fazer o PCR, né? Tem que apresentar o PCR negativo para entrar no jogo de futebol. A gente vê isso, né? O que é esse teste? Então, assim, existem testes rápidos, tá? Que são aqueles de farmácia, tá? São pouco confiáveis porque eles são feitos, assim, procurando o IgG e o IgM, tá? Só que eles não têm uma sensibilidade muito grande, né? Eles usam normalmente saliva, olha lá, saliva, né? Mucosa. Mas dá para saber que você teve alguma infecção se der positivo, né? Uma infecção breve, provavelmente você tá gripado, mas não sabe qual, né? Porque a gente agora tem que pensar nisso. Existe o teste sanguíneo para anticorpos. Aí, né? São testes para detecção de anticorpos e eles têm que estar no estágio avançado de doença, porque aí tem que ter dado tempo para o corpo produzir os anticorpos que eu espero, né? Então aí esses anticorpos levam de 6 a 10 dias que a pessoa está doente, que eu mando fazer, né? E o PCR suave, né, que é esse da Cotonete, ele é mais seguro, ele é confiável, tá? Ele é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, porque é um método que usa material genético do vírus. Então, é específico para o coronavírus, por isso que ele é mais confiável. Os outros, eles testam os anticorpos generalizados, IgM, IgG, mas eu posso ter tido uma outra infecção, que não necessariamente coronavírus. É só para saber se naquele momento você está doente ou não, né? Mas você não sabe qual. Esse do PCR, ele é específico porque ele testa o material genético do vírus, tá, gente? Então, é assim que eles fazem esses testes e é assim que a gente tem que interpretar os anticorpos, certo? Então, basicamente, testando, né, um teste rápido de anticorpos, né? Então, se der IgM e IgG negativo, a pessoa não se expôs ao vírus em nenhum momento, o corpo nunca viu o coronavírus na frente dele, né? Se der IgG negativo, mas IgM positivo, é provável que ele tenha tido contato recentemente, faz poucos dias que ele teve contato com alguém e por isso deu positivo, né? Não necessariamente a pessoa está doente, ela pode ser assintomática, mas ela desenvolveu os anticorpos, então, né? E por fim, o terceiro se der os dois positivos, o IgG e o IgM, né? Quer dizer que a pessoa teve uma reinfecção, né? Aquela história que a gente viu. Agora, o IgG positivo e o IgM negativo, quer dizer que ela acabou de ter contato, ela ainda não desenvolveu o anticorpo de longa duração, né? Esse IgG é aquele que dura 3 semanas, então ela acabou de ter contato com o vírus, provavelmente, né? Nesses dias, nessas 3 semanas, mas ainda não desenvolveu o anticorpo de longa duração, o anticorpo de memória. Certo, gente? Então, uma resumida para vocês entenderem o que é esse teste, né? É importante entender o que é o teste, que o pessoal fala tanto, né? E os anticorpos que são produzidos, certo? Até mais, gente. Um beijo.